Fala galera, professor Beto chegando mais uma vez, dessa vez para gravar a nossa quarta aula de radiciação, com o tema racionalização de denominadores, ok? Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sino de notificações. Racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar os radicais do denominador sem alterá-la, formando assim uma radiciação equivalente, tá? A última aula nós vimos aí o fator racionalizante. Desta vez o radical vai aparecer no denominador da fração. E como que eliminamos esse radical, esse número irracional do denominador? Utilizando aí, a racionalização de denominadores. Vamos ver aqui o primeiro caso. Quando nós temos um denominador do tipo raiz enésima de um número elevado a um expoente qualquer. Vamos ver um exemplo aqui. 2 sobre raiz quadrada de 3. Neste caso aqui, pessoal, a gente vai achar o fator racionalizante, mas dessa forma a gente vai racionalizar, diferente da aula anterior. Você vai repetir aqui, 2 sobre raiz quadrada de 3 e vai multiplicar ao mesmo tempo tanto o numerador como o denominador. A gente vai achar uma radiciação equivalente, tá? Ou seja, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 em cima e raiz quadrada de 3 embaixo, tá ok? 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9 vai dar 3. E aqui nós já fizemos aí o primeiro caso de racionalização, tá? Um outro exemplo aqui, 3 raiz quadrada de 5. Eu preciso eliminar aqui, esse radical do denominador, tá? Até porque você dividir, uma fração é uma divisão. Um número qualquer por um número irracional vai dar um número aí muito esquisito, né? Um número muito difícil. Então você precisa racionalizar o denominador. Como que eu faço? Eu repito aqui o número, tá? E multiplico em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que é o 5, né? Aqui é 5. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 5, tá? Então, multiplique embaixo pelo mesmo fator racionalizante. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou alterar. Isso aqui é a mesma coisa da fração equivalente. Lembra, pessoal? Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou achar um equivalente e não altera a fração. 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5, tá? Então, essa é a resposta. Esse é o primeiro caso de denominadores com radical simples, tá? Agora, se eu tenho agora uma raiz cúbica no denominador, como é que eu resolvo isso, pessoal? Faço a mesma coisa, repito aqui, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5, aqui é um 3. Isso vai me resultar o quê? Eu coloco raiz cúbica de 5 em cima e raiz cúbica de 5 embaixo. Estou multiplicando ele aqui, aqui é a multiplicação, tanto em cima e embaixo. Porém, pessoal, aqui, a raiz aqui, é raiz cúbica, tá? Eu preciso eliminar essa raiz cúbica. Imagina que se eu colocar aqui 5 vezes 5, vai dar 5 ao quadrado, concorda? Dá para eliminar com 3? Não. Neste caso, pessoal, eu tenho que colocar aqui no radicando elevado a 2. Por que elevado a 2? E aqui elevado a 2. Porque quando eu for multiplicar aqui, 2 vezes isso aqui, vai dar 2 raiz cúbica de 5 elevado a 2. E embaixo vai fazer o quê? 5 vezes 5, o radical aqui vai ficar 5. Aqui tem multiplicação de potências de bases iguais. Eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui vai ficar 3. E aqui é 3. Sendo assim,
eu posso simplificar aqui, eu posso cortar. Então, tudo isso vai me resultar o quê? 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Mantive a mesma equivalência desse número aqui, tá? Beleza? Então, não se esqueça disso. Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante em cima e embaixo, eu vou fazer a racionalização. Porém, neste caso, eu tenho que colocar aqui, ó, elevado a 2, porque só que eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo, tanto em cima como embaixo, tá ok? Faltou o número 3 aqui, ó. 3 no índice, para ficar certinho. Então, multiplicando aqui, mantenho toda a estrutura. 5 vezes 5 mantém um 5 e somos expoente. 1 mais 2, 3. 3 no índice e 3 no expoente, posso cortar. Some o radical, fica só o 5. Alright, it's okay, no problem. Temos aqui o nosso segundo caso agora, pessoal. Denominadores do tipo raiz enésima de A mais raiz enésima de B. Como que eu resolvo quando eu tenho uma soma de radicais no denominador? Fica muito fácil, tá? Lembra lá dos produtos notáveis? O produto da soma pela diferença, vou usar o mesmo conceito, tá? Porém, esse fator racionalizante, eu vou ter que trocar o sinal dele aqui, tá bom? Se ele está positivo, eu vou colocar negativo. Se ele estiver negativo, eu coloco positivo. Porém, embaixo no denominador, o resultado sempre será o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Vamos lá? Olha, 2 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 vezes, vou colocar em cima e embaixo o mesmo fator racionalizante, que nesse caso é raiz quadrada de 5, trocando o sinal, raiz quadrada de 3. Embaixo, a mesma coisa, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Tá? Isso me garante uma radiciação equivalente eu multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Fazendo isso aqui, eu vou colocar 2 vezes que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. Professor, não poderia ter feito chuveirinho? Poderia, mas presta atenção na sacada, tá? Olha, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. O que vai ser? O resultado será o primeiro termo, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Porém, agora aqui o sinal é de menos, o segundo termo, raiz de 3 ao quadrado. O que vai me resultar isso aqui, pessoal? Ó, raiz quadrada, aqui tem um 2, lembra disso? Eu corto aqui, ó, elimino do radical o 5, fica menos aqui, ó, raiz quadrada de 3 com 2 aqui, eu corto a raiz quadrada, vai ficar só o 3. 5 menos 3 vai dar 2. Olha que legal aqui agora. 2 que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, dividido por 2. Olha aqui, ficou fácil cortar. Eliminei e o resultado vai ser simplesmente raiz de 5 menos raiz de 3. Ok? Professor, se eu tivesse feito a distributiva, ia ficar 2 raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2. Tem algum problema? Não tem. Também é um número equivalente a essa fração. Não tem nenhum problema, tá bom? Letra B. Eu tenho aqui 3 sobre raiz quadrada, sobre 3 raiz quadrada de 2 menos 5. Então vai ficar assim, ó, 3 sobre 3 raiz quadrada de 2 menos 5. Vou multiplicar pelo par conjugado com sinal trocado, tá? Em cima e embaixo vai ficar 3 raiz de 2, porém aqui eu coloco mais, em vez de menos, 5. E aqui a mesma coisa, eu coloco 3 raiz de 2 mais 5. Qual a necessidade disso, professor? Simplesmente para poder simplificar e racionalizar o denominador, tá? Faço a multiplicação, ó, 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 acompanha, mais 3 vezes 5, 15. Ó. Multiplico esse por esse e depois esse por esse. Aqui é a mesma coisa, porém eu vou usar a regra aqui do produtos notáveis, só coloco o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Vai ficar, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado, mais, ou nesse caso é menos, né?
Deixa eu apagar aqui. Menos 5 ao quadrado. Corta aqui o final, ó, vai ficar 3 elevado a 2 dá 9. Raiz aqui eu corto, vai ficar vezes 2, sobrou 2. Menos 5 ao quadrado, 25. 9 vezes 2, 18, menos 25. Entendeu aqui que eu elevo o coeficiente ao quadrado, 3 elevado a 2 dá 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 4 dá 2. Ou posso simplesmente cortar os radicais aqui. Radical com expoente. Sobra o 2 que está no radicando. Ok? 9 vezes 2, 18. Menos 5 elevado a 2 dá 25. 18 menos 25 vai dar menos 7. Tá ok? Devo 25, pago 18, fico com 7 negativo. Repetindo aqui a façanha, vai ficar 9 raiz de 2, mais 15 em cima. E embaixo vai ficar menos 7. Mas sinal negativo no denominador, pessoal, é muito feio. Então passo o sinal para cima, trocando o sinal de todos. Então vai ficar menos 9 raiz de 2, menos 15. E embaixo simplesmente 7 positivo. Ok? Facinho, facinho? Ou difícil? Comentem, tá? E assim, pessoal, termino mais esta aula, deixando aí também a mesma lista de exercício para quem não assistiu a aula anterior na descrição do vídeo, tá? Deixa eu aparecer aqui. E não esqueça de fazer os exercícios, tá bom? Um abraço aí do professor Beto e fica com Deus e te vejo na próxima aula. Tudo bem? Tchau!